Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Envia para as amigas, manda o aviãozinho, boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor. Vai enviando a live para a gente iniciar o nosso estudo. Amém. Alguém pode enviar lá no grupo, fazendo favor, o link? O aviãozinho envia lá no WhatsApp do grupo. Alguém pode fazer esse favor? A paz, boa tarde, Miriam, Fátima, viu? Eu falei que eu ia aparecer aqui hoje. Aline, alguém faz um favor de enviar o link lá para as pessoas entrar, porque tem gente que às vezes não sabe que tá. Isso, boa, Michele. Tô com o WhatsApp aqui no tablet. A paz, e envia também para as pessoas que Deus te mandar em mente, você envia aí no aviãozinho para assistir a live. Mandaram? Amém, obrigado. Estão me escutando bem? Gente, meu marido quer que eu faça, né, naquele cenário, com o microfone. Gente, eu fico muito nervosa naquilo. Eu prefiro vir aqui, fazer o ao vivo aqui, depois eu baixo o vídeo e mando pro YouTube. Porque, gente, não dá, é muita informação, eu me perco. Falo, gente, eu quero ser simples, esse negócio de ficar com, profissional, não dá pra mim. Meu marido, ele gosta, sabe? Ele gosta, ele é da live, ele gosta, mas eu não... Só de estar aqui, ó, o basiquinho já tá bom pra mim. Mas Deus vai trabalhando, né? Daí eu salvo, aprendi agora a salvar. Isso que eu falo, vivendo e aprendendo. A gente tem que ir atrás, né? Eu achei um aplicativo, daí abaixa a live e eu consigo salvar lá no YouTube. Depois quem quiser assistir na televisão, assiste, né? Porque no YouTube o legal é que dá para se pôr na TV para você assistir. Mas eu prefiro aqui, ó, com vocês, aqui no meu cenário. Eu sou acho que eu sou sistemática, gente. Saiu do lugar, já fico meio nervosa. Amém? Enviaram aí para as colegas, a paz do Senhor. Isso, abri aqui. Então, com a Bíblia aí, eu não lembro quem perguntou da Bíblia, mas a Bíblia que eu uso é essa. Essa é a que eu mais amo, que ela tem essas partes para anotar, que é a NAA, tá? NAA é a versão nova Almeida, atualizada. E tem essa aqui, eu ganhei uma Bíblia aqui também, que é muito boa. Essa daqui que eu amo, que é a NVT, que é muito boa para estudo. Se vocês forem investir uma Bíblia, uma dessas duas aqui, que é a Bíblia Mulheres, da pastora Viviane, muito boa. E tenho essa daqui também, só que essa daqui, ela é muito grande. E a letrinha dela é muito clara, daí tem hora que a minha vista não vai. Mas eu amo ela, porque cada uma tem uma versão. E quando você vai estudar a palavra, é legal você ver várias versões. Ou baixa a Bíblia no celular, né? Mas é sempre bom ter uma para você estudar, para você anotar. Eu recomendo você comprar essa com anote, porque tudo que Deus vai falando, você já vai anotando. Amém? Fale para mim aí quem está acompanhando o estudo de Neemias. Hoje é o Neemias 3. Vocês estão comigo? Vocês estão acompanhando o estudo? Quem tá, diz aí um. Pra gente iniciar. Se você não tá, nós estamos no começo, só são 13 capítulos. E acredito que terminando Neemias eu vou entrar em Esther. Aí, ó lá, ó. Terminando Neemias vamos entrar em Esther, porque Esther é top, né? Eu nunca estudei Esther assim, 1 a 1, mas já vi algumas passagens. Mas em Esther tem o jejum de Esther também. Dá pra gente fazer uma campanha de jejum. Vai ter uma campanha de jejum agora, da Vitória, eu acho que na igreja.
E acredito que vai ter devocional todos os dias. Eu vou estar aqui passando para vocês, que eu amo acordar cedo e já ler devocional. Ó, primeira vez aqui, mas já vou começar. Isso aí, Eva. Seja bem-vinda às nossas lives. Eu gosto muito de falar para as mulheres ter a Bíblia em mão, um caderno, tá? Tenha um caderno, caneta, anote, escreva. Escreva a sua oração para Deus, escreva os seus pedidos a Deus, escreva os seus sonhos a Deus. Eu já falei para vocês quantas coisas eu tenho escritas aqui, quanto Deus tem realizado. E eu já estou escrevendo várias coisas aqui, depois eu já venho contar para vocês. Mas aos poucos a gente vai falando com Deus e Deus vai dando, né, a direção para a nossa vida e para os dias, né? Igual eu já coloquei no meu coração de estudar Esther, mas Deus pode mudar a rota até o final, né? Igual em Atos, a gente começou em Atos e depois veio Neemias. E Neemias parece que está encaixando, né? Porque em Atos a gente viu o início da igreja. E agora Neemias fala de uma reconstrução de muros, de uma vida espiritual, reconstruir, né? Hoje nós vamos ver que a gente precisa reconstruir a nossa vida dentro da casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, né? Então, Deus está dando a direção aos poucos para a gente, né? E hoje o tema é cada um reconstruindo a sua parte, olha só. E eu comecei a ler Neemias 3 agora à tarde aqui, e só tem nomes, só cita nomes. Só que todos os nomes cita ao lado deles, ao lado deles. Nós vamos ver aqui, vocês vão ler aí. Então, assim, o texto fica até meio difícil de ler, porque tem muito nome difícil, né? E na hora que você for ler, você presta atenção que, eu até grifei o ao lado, que muitas vezes a gente esquece que na Bíblia está escrito que várias pessoas foram ao lado de pessoas para reconstruir a sua parte. Não foi ninguém sozinho, foi ao lado de alguém, né? Isso que eu achei interessante, e é isso que vai mostrar para nós aqui hoje, que cada um reconstrói a sua parte. E nossa frase profética de hoje é: quando cada um faz a sua parte, Deus realiza grandes obras. Amém? Se você quiser colocar para mim aí, alguém pode escrever: quando cada um faz sua parte, Deus realiza grandes obras. Amém? Se alguém puder escrever aí para mim nos comentários a nossa frase profética de hoje. Se você quiser anotar na sua Bíblia, eu gosto de deixar uma frase de impacto para a gente depois comentar na hora que a live estiver salva. Amém? Profetizar. Quando cada um faz sua parte, Deus realiza grandes obras. Vou esperar alguém escrever para mim. Vamos lá. Quando cada um faz sua parte, Deus realiza grandes obras. Amém? Isso, Miriam, muito obrigada. Então deixa aí. Vamos orar. Vamos orar para o Espírito Santo nos guiar nesse estudo. Toda vez que você for ler a palavra na sua casa, ou tiver... Isso, agora desembestou aqui o Instagram, acho que travou, né? Mas vamos lá, vamos orar. Isso aí. Vamos orar para que Deus possa nos ministrar no nosso coração, na nossa mente, abrir a nossa mente, nossa visão espiritual, discernimento espiritual. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, estamos dando início a esse estudo de Neemias 3, onde o Senhor falará com nós nessa tarde. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, a nossa mente, e que essa palavra que o Senhor vai ministrar hoje, agora, através da palavra de Neemias 3, que o Senhor possa fazer com que ela sirva de exemplo, que sirva de acolher a nós, o nosso coração, ó Pai, confrontar a nós, para que nós possamos ter mudanças espirituais. Porque a palavra, ela nos confronta, mas também nos conforta.
E através da tua palavra, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, obedecer a tua palavra. E em nome de Jesus, que o Senhor possa agora entrar em cada casa, em cada ambiente onde as pessoas estão agora assistindo essa live. Coloca os teus anjos agora, Pai, em cada casa. E em nome de Jesus, nos direciona esse estudo a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Faz parte às vezes dá uma travada aí. Se travar, gente, você sai e entra de novo. Amém? Então vamos lá. Neemias 3. Aqui fala, ó, na minha Bíblia, fala os que trabalham na reedificação das muralhas. Como eu falei, o tema, cada um reconstruindo a sua parte, que quando cada um faz sua parte, Deus realiza grandes obras. O versículo-chave, ele fala assim, ao lado deles trabalhavam. Expressão, né, que é repetida várias vezes em Neemias 3, que eu falei para você, ao lado deles. Vai falar várias vezes isso. Então, hoje, nós vamos estudar um capítulo que parece apenas uma lista de nomes, como eu falei para vocês, mas Deus não desperdiça palavras. Se Ele registrou, presta atenção, se Ele registrou cada pessoa, é porque cada pessoa teve valor na reconstrução, né? Se Ele registrou cada nome aqui, cada um teve um valor na reconstrução. Então, hoje você pode dizer assim, o mundo, ele valoriza, né, quem aparece. Deus valoriza quem serve. Olha só, o mundo, ele valoriza muitas vezes quem está lá no topo aparecendo, né, quem aparece. Mas Deus valoriza quem serve. Às vezes você está lá servindo quietinho, dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Deus está vendo, é isso que nós vamos ver hoje. E eu achei muito interessante isso, porque eu lembro que quando Deus entregou, né, o ministério na minha mão, eu não sabia o que eu fazia. Eu fiquei perdida. E essa palavra hoje encaixou, né? Que depois que Neemias, ele recebeu a autorização do rei, né, e motivou o povo, chegou a hora de colocar a mão na massa. Né? Então agora não era mais tempo de planejamento, era tempo de trabalhar, né? E nós vamos ver lá em Neemias 3:1, ó, começando lá, ó. Então o sumo sacerdote Eliasabe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre Anael. Ao lado dele, olha só, ao lado dele trabalhavam os homens de Jericó e ao lado deles Jacur, filho de Iri. Os filhos de Asenã reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. E ao lado deles, né, quem fez reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado dele. Olha quanto ao lado deles. Vamos parar aqui, porque agora só vai falar sobre ao lado deles. Vocês lê o restante aí. Que quem inicia a reconstrução não são os soldados, são os sacerdotes. Ó. Então, os sumos sacerdotes, né, ele inicia. E eles começam reconstruindo a porta das ovelhas. Amém? Então, essa porta era por onde estavam os cordeiros destinados ao sacrifício. E ele aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus. E a reconstrução, ela começa na adoração. Olha só que interessante, né? Que eles começaram, ó, pelas portas das ovelhas, né? Aponta para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, e a reconstrução, ela começa na adoração. Então, na nossa vida, também precisa começar pelo altar. É isso que essa palavra está nos mostrando hoje, que na tua vida, na nossa vida, nós precisamos começar pelo altar. Né? O que seria o altar? Antes de reconstruir a sua família,
Antes de reconstruir o ministério, precisamos reconstruir a nossa comunhão com Deus. O nosso altar é a nossa comunhão com Deus. É isso que você precisa fazer primeiro, antes de reconstruir a sua casa, reconstruir um ministério dentro da igreja, ou algo que você está querendo fazer dentro do seu trabalho. Você precisa primeiro, você sozinha, mais ninguém, você e Deus. Você precisa reconstruir a sua comunhão com Deus. Como que está a sua comunhão com Deus? Olha só que interessante. Então, quem reconstrói primeiro o altar consegue reconstruir o restante da vida. Amém? E isso é muito poderoso. Eu lembro, vou falar da minha experiência com Deus. Eu gosto de falar tudo que eu tenho vivido com Deus. Tudo que eu vim falar aqui para vocês é o que eu tenho vivido com Deus. Nada vai ser assim, porque... Não, tudo que eu senti na pele, tá? Eu lembro que essa construção do altar começou quando eu decidi falar assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça para que o Senhor me use, né? Como que eu vou reconstruir a minha vida? Porque o Senhor entregou algo na minha mão, mas eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Eu me lembro disso, de não conseguir lidar com a situação. E Deus simplesmente falou: começa a ficar sozinha. Começa a me buscar todos os dias no secreto. Começa a orar, começa a jejuar todos os dias. Que eu vou te dando a direção. E é o que eu falo para vocês, quando a gente tem um lugar, igual aqui para mim é o meu lugar. Aqui é o meu secreto, estou abrindo para vocês. Quando você tem um lugar que você começa a ter esse encontro com Deus todos os dias, as coisas ao nosso redor começam a mudar. Porque antes de qualquer reconstrução, nós precisamos primeiro nos reconstruir. Porque nós mulheres, né, não só nós mulheres, mas todos nós, mas principalmente mulher, né, nós temos muitas lutas internas. Muitas lutas que a gente fica, será? Mas eu tenho medo. Mas fulano. Eu precisei reconstruir a minha mente. Eu precisei reconstruir a minha mente sozinha, no choro, aos prantos com Deus todos os dias, para poder chegar onde eu tenho chegado hoje. Para poder perder a vergonha, o medo, ganhar ousadia. Às vezes eu penso, você é tímida? Sim, tímida. Tenho vergonha de falar. Tinha, né? Hoje não tenho muito mais, estou perdendo aos poucos, porque Deus está, né, moldando isso em mim. Mas eu deixei Deus moldar isso em mim. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque a nossa mente é o nosso pior inimigo. Eu lembro que eu sempre tinha pensamentos: eu só sei ser professora, eu não vou fazer mais nada além disso. Eu não vou pregar a palavra de Deus. Eu não tenho habilidade para isso. Eu pensava e sempre falava isso. Tinha muita vergonha de falar de Jesus, muita. Por que eu tinha vergonha? Medo do que as pessoas vão pensar. Mas Deus começou a falar: fica comigo no secreto que eu vou te levantar e eu vou te dar sabedoria, direção e entendimento. E hoje, na hora que eu estava lendo, veio tudo isso na minha mente. Falei, eu preciso falar para elas isso. Porque hoje as mulheres estão deixando de viver o propósito de Deus por causa da sua mente. Porque nós precisamos reconstruir aqui, nossa mente, nossa alma. O inimigo, ele tenta a nossa alma todos os dias. E quando eu entendi, eu falei, Deus, quando eu entendi, eu li a palavra, que não são pessoas, e sim demônios, né, que todos os dias luta contra a nossa vida, o negócio começou a mudar. Eu não enxergo mais as pessoas como inimigo hoje. A pessoa que vem fazer um mal, ou às vezes fala mal de mim, eu olho,
coitada, que pena de você, Satanás está te usando para me afrontar e eu tenho pena de você porque você é uma escrava de Satanás. Olha o pensamento que eu tenho hoje. Lógico que eu não falo isso para a pessoa, mas a hora que eu vejo que a pessoa tem uma reação de afronta, falo, coitada, é escrava de Satanás, eu tenho dó. E antes eu tinha raiva. Olha só o que Deus faz com a gente. Porque a gente fica com raiva da pessoa, né? Quando a pessoa afronta a gente. Mas eu começo hoje eu enxergo a pessoa com dó, com pena. Porque ela não conhece a palavra, porque ela não conhece Jesus. Olha o que Deus faz na vida do crente. Porque Deus, ele reconstrói a nossa mente, né? E veio tudo isso na minha mente hoje. Que quem reconstrói primeiro no altar, então eu reconstruí aqui, no meu secreto é o teu altar, né? Ele vai reconstruir o restante da vida. Amém? Cada família reconstrói uma parte. Lá em Neemias 3 fala isso, que você perceberá que várias vezes aparece ao lado deles, foi o que eu falei aqui para vocês. E o que isso mostra? Isso mostra união, ninguém faz tudo, mas todos fizeram alguma coisa. E na igreja acontece o mesmo, né? Uns pregam, outros intercedem, outros recebem as pessoas, outros limpam a igreja, né? Todos fazem a parte da obra. Está conseguindo entender isso? O que significa esse ao lado deles? Né? Então, você não precisa fazer tudo, só precisa ser fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E quando eu já escutei essa frase, né, que eu não precisava fazer tudo, mas eu precisava só ser fiel naquilo que Deus colocou em minhas mãos. E eu lembro um dia que quando eu quando eu me posicionei e falei, Senhor, eu disse sim para Deus, eu lembro que eu não estava sendo fiel no que Deus tinha colocado nas minhas mãos. Eu lembro que eu estava querendo vender o estúdio, eu não queria mais, eu queria que meu marido entregasse a igreja, eu falava para ele, eu queria acabar com o meu casamento, porque eu falei que não era aquilo que eu sonhava. Eu falei essas palavras. O ano passado, 2024, foi o pior ano para mim. Foi um ano de muita luta no mental. Só que um dia eu escutei essa palavra. Eu escutei essa palavra. Eu li na Bíblia essa palavra. Hoje Deus me revela essa palavra de novo. E eu um dia me fiz essa pergunta. Eu não estou sendo fiel ao que Deus colocou na minha mão. Deus colocou um estúdio para mim cuidar. Ele colocou uma igreja para mim pastorear, né? E um casamento para mim cuidar. E eu não estava cuidando, não estava sendo fiel. Eu estava querendo acabar com tudo. Por quê? Medo, insegurança, sentimento de incapacidade, deixando o inimigo agir na minha mente e eu tentando acabar com aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Aí você para pensar. Você já pensou se eu tivesse dado lado para esses pensamentos? Se eu não tivesse buscado a Deus? Eu fico pensando, meu Deus, o que será que poderia ter acontecido comigo? Né? E hoje é a mesma coisa. O que você precisa ser fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos? Deus muitas vezes colocou um marido, um filho, colocou um ministério na igreja. Você está sendo fiel no que Deus colocou? Porque quando Deus coloca um ministério na nossa mão, gente, não é o nome mini, só é o nome, tá? Porque é o big estéreo. Tá? O ministério só no nome, porque quando Deus coloca algo nas nossas mãos, não é fácil, né? Mas se Deus colocou, é porque nós temos capacidade de encarar, de vencer o que Deus colocou nas nossas mãos. Então faça essa pergunta hoje. Você só precisa ser fiel naquilo que Deus colocou em suas mãos.
E quando a gente é fiel, mesmo com dor, na luta, no choro, Deus nos honra. Amém? Deus conhece o nome de quem trabalha. Neemias, ele registra dezenas de nomes aqui, né? Não vou ler todos hoje, gente, porque é muito nome, senão minha língua vai embaralhar tudo aqui e eu vou passar vergonha. Porque eu comecei aquele link e falei, não dá. Esses nomes aqui não dá. Mas é muito nome. E tá tudo registrado, dezenas de nomes. Mas hoje, talvez ninguém conheça essas pessoas. Ninguém conhece essas pessoas aqui, né? Mas Deus, ele fez questão de eternizar seus nomes na Bíblia, né? Então hoje talvez ninguém veja o seu trabalho, mas Deus vê. Ninguém está vendo, mas Deus vê. Às vezes você acha que, eu tô aqui na igreja servindo, mas ninguém fala, ninguém elogia. Não espere, só continue, porque Deus está vendo. Meu marido, ele não me elogia, meu marido não vê o que eu faço em casa. Deus está vendo. Meus filhos não faz isso por mim, meus filhos não faz assado porque ninguém me vê, ninguém me ouve. Deus está vendo. Vocês estão comigo? Amém? Deus colocou nas suas mãos. Seja fiel. Deus está vendo. Não espere elogio de ninguém. Continue. É isso que essa palavra hoje está nos revelando. E o céu, ele registra aquilo que a terra muitas vezes ignora. Escreve aí na tua Bíblia. O céu, ele registra aquilo que a terra muitas vezes ignora. Não se preocupe. O céu está registrando tudo o que você está fazendo. Hoje eu vejo assim, eu estou fazendo para Deus. Eu não estou esperando o reconhecimento de ninguém daqui da internet, de pastor, de alguém. Não, eu estou fazendo porque eu quero falar de Jesus na minha rede social. Eu quero falar de Jesus e não estou esperando reconhecimento nenhum. Eu só estou querendo falar de Deus porque Deus está vendo. Porque eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Eu preciso falar que a palavra, ela liberta, ela cura, ela renova, ela reconstrói nossa mente. Eu preciso falar para as pessoas da onde Deus me tirou. Eu preciso apresentar às pessoas que Jesus, ele é um Jesus que ele ama o pecador. Né? Ele ama o pecador. Mas ele também te transforma quando você vem, né? Porque tem gente que às vezes não vem até Jesus porque pensa assim, nossa, se eu for para a igreja, eu vou ter que largar disso. Sim, é aos poucos, né? Lógico, mas não é imediato. Isso é uma transformação. Eu quando eu fui para Jesus, eu não larguei nada no começo. Fiquei um tempão do meu jeitinho, do meu jeito. Só que depois o Espírito Santo, ele vai, né, incomodando, te domando, te transformando. Mas você não pode falar isso para as pessoas, você tem que deixar o Espírito transformar as pessoas, né? E eu gosto de apresentar esse Jesus que pega a pessoa ali da lama, vamos, suja mesmo, vai desse jeito, do jeito que você tá, que Deus, ele vai limpando, né? Eu fico imaginando aquela cena, a pessoa vindo da lama, e depois Deus colocando aquela água bem branca, uma luz, né? É isso que Deus fez comigo, gente. Não estou falando aqui não de alguém, não estou falando de mim. Eu vim extremamente da lama para Jesus, só que graças a Deus, me apresentaram Jesus, me apresentaram bem, né? Porque tem pessoas que às vezes vai apresentar Jesus para alguém e assusta, né? E a gente tem que tomar cuidado. Então eu falo, eu hoje quero fazer isso, apresentar Jesus para as pessoas, que é Ele que salva, cura, liberta, que ainda há chance, ainda dá tempo, o impossível Ele faz. Amém? E alguns trabalhavam em frente da própria casa. Várias famílias, aqui na Bíblia fala, várias famílias reconstruíram justamente o muro que ficava diante de suas casas. E antes de querer mudar o mundo, olha só,
reconstrua a sua casa. Então, antes da gente querer, às vezes a gente quer mudar o mundo, né? Mas não. Primeiro a gente tem que ir pro altar, que é a nossa comunhão com Deus. Aí a gente vai começar na nossa casa, né? Nós vamos reconstruir o nosso casamento, reconstrução dos filhos e a reconstrução da sua vida espiritual. E quando Deus ele começa a reconstrução, ele começa primeiro na casa, realmente. Eu lembro que, gente, é muito espiritual. Eu sei que, não sei para vocês, mas para mim é muito espiritual. Pessoas que têm a casa muito bagunçada, sabe? Você entra no quarto, aquela bagunça. Vocês já viram falar que na psicologia também isso, né? Bagunça ela traz desorganização, né? Mas a gente precisa começar a organizar a nossa casa, tá? Tem uma casa onde você chegue e você fale, meu Deus, eu amo esse lugar. Porque você precisa amar estar dentro da sua casa. Você não pode chegar na sua casa e falar, ai, que raiva chegar em casa. Ai, devia ter ficado no serviço. Não, você tem que chegar na sua casa, ai, graças a Deus estou em casa. Então, primeira coisa que Deus ele vai começar a reconstruir é você, sua casa, seu casamento, seus filhos e sua vida espiritual. Uma casa organizada, o Espírito Santo ele gosta de habitar, tá? Agora, aquela casa que tá aquela zona, aquela bagunça, muito escuro, mofo, né? Aquela casa que não tem uma organização, cuidado. O mundo espiritual às vezes está levantado dentro da casa. Então você precisa começar a organizar a sua casa. Por isso que fala que quando uma mulher ela se levanta dentro da casa, ela edifica o lar, tá? Em Provérbios fala isso. A mulher edifica o lar. É através da sua vida que você vai edificar o seu lar. Amém? E toda grande transformação começa dentro de casa, tá? Então a sua transformação ela vai começar dentro da sua casa. A minha transformação começou dentro da minha casa, quando eu falei, Senhor, estou aqui hoje para entender o que o Senhor tem para minha vida. E todo dia eu ia lá, todo dia até hoje vou, busco o Senhor e sempre, né, pedindo direção para Deus, o que o Senhor tem para mim hoje. Bom dia, Espírito Santo, benção, Pai, né? E essa transformação vai lá, guarda-roupa, armários, é isso? É bom dar uma faxina, viu? Organização, né? E alguns trabalham além da sua obrigação, né? Alguns reconstruíram mais de uma parte do muro, né? Alguns reconstruíram mais de uma parte do muro, a gente vê aqui na Bíblia. E fizeram mais do que esperado. Essas pessoas fizeram mais do que esperado. Então, quem ama a obra de Deus não vive fazendo apenas o mínimo. Olha só. Se você ama a obra de Deus, você não vai fazer apenas o mínimo, você vai fazer além, a mais, né? Você vai servir com alegria, você vai servir com excelência. Amém? E é isso que essa palavra de Neemias 3 hoje nos traz, que por mais que tenha só nomes aqui hoje, mas essa palavra fala que sempre teve ao lado de pessoas e sempre mostrando que teve alguém fazendo mais. Servindo com alegria e servindo com excelência. E alguns também mostra na palavra que alguns, do 3 ao 5 aqui, ó, deixa eu pegar só esse pedaço aqui para vocês, ó. Mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor, ó. O 5 fala aí, ó, 3:5, ó. Mas os seus nobres não sujeitaram. Os nobres de Tecoa não quiseram colocar o pescoço na obra. Também tem as pessoas que não querem, né? E todos estavam trabalhando. Mas alguns escolheram o quê? Assistir. Ficar assistindo na janelinha, né? E sempre haverá pessoas comprometidas e outras apenas observando. Como tudo nessa vida. Não é diferente da palavra. Aqui fala, lá no verso 5. Não se sujeitar ao serviço. Não sou eu que estou falando. Então, sempre vai ter as pessoas que vão estar trabalhando, que está marcado aqui, ao lado deles, e as outras lá observando.
né? Mas, enquanto alguns procuram desculpas, né? Outros constroem milagres. Aí a pessoa vai olhar na tua vida e vai falar, meu Deus, o que aconteceu com aquela lá que tá diferente? O que ela fez, né? Aí que você vem, né? Que enquanto alguém vai estar lá, ai, não, hoje não, hoje não, isso daí não é pra mim. É igual a academia, hoje não, hoje não, isso daí não é pra mim, ó. Aí daqui a pouco vê o resultado da pessoa, né? Toda lá, no shape e tal. E aí vê o milagre, né? Daí pergunta, é monjara, é bomba? Né? Ai, tá tomando isso, tá tomando... Não, a pessoa já tá lá, ó, faz hora, fazendo, você tá aí dormindo, né? Não é só em academia, é em tudo na vida, né? Então, enquanto alguns procuram desculpa, outros estão construindo milagres. Outros estão lá, buscando a Deus no secreto, tá lá cuidando da sua casa, né? Tá cuidando dos filhos, tá lá construindo milagre. Isso é construir um milagre. Porque daí a mulher tá posicionada. Mas tem gente que não, tem gente que, igual na Bíblia fala, alguns vai estar lá só observando, enquanto você, ainda bem que aqui só tem gente comprometida, né? Glória a Deus. Amém? E a principal lição, as 3 lições principais de hoje desse Neemias. Deus, ele usa pessoas comuns. Pessoas comuns. Neemias não reuniu especialistas. Ele reuniu pessoas disponíveis. Disponíveis. É igual a gente fala, coração disponível. Você está disponível? Você está disponível para servir? Você está disponível para estar na obra com o Senhor? Está disponível para servir a sua casa? Né? Deus, ele não procura gente perfeita, não. Tá? Deus não procura gente perfeita, não tem gente perfeita, não existe, não é isso. Ele procura disponível, você precisa estar disponível, você tem que falar, Senhor, eis-me aqui, ó, estou disponível. É isso que você precisa estar. Querer fazer, não ficar só observando. E a unidade, ela acelera a reconstrução. Ninguém o quê? Fez sozinho. Todos trabalharam juntos. Né? E o que seria impossível para tornar-se possível quando o povo de Deus trabalha unido. Amém? O que seria impossível para tornar-se possível quando o povo de Deus trabalha unido. Então, nenhum serviço é pequeno para Deus. Coloca isso no seu coração. Nenhum serviço é pequeno para Deus. Quem colocou uma pedra valeu tanto quanto quem liderou. Deus honra a fidelidade. Seja fiel com o Senhor, porque Deus honra a sua fidelidade. Não busque aprovação, não busque elogios, só sirva, esteja disponível, porque Deus está vendo. Deus vê. Não se esqueça disso, porque muitas vezes a gente quer ser reconhecido, quer ser elogiado, quer que os outros falem. Não espere isso, porque Deus é que vai honrar a tua fidelidade. Você não precisa de aprovação de ninguém, elogio de ninguém. Você só precisa saber que Deus está te vendo. Eu quero que você guarde isso. Eu falo, Deus, o Senhor está vendo que eu estou jejuando, o Senhor está vendo que eu estou orando 3 vezes ao dia, o Salmo 59. O Senhor está vendo que eu estou te buscando. Ninguém precisa saber, ninguém. Mas você precisa ser fiel com Deus, assim como Ele é fiel com você. Amém? Vocês estão comigo? Está acabando já, é rapidinho. E, né, a parte profética aqui desse Neemias, talvez você ache que faz pouco para Deus, mas Deus conhece exatamente onde você está servindo. Talvez ninguém tenha te elogiado, como eu já falei, talvez ninguém tenha percebido o seu esforço, mas o céu conhece o seu nome. Mas o céu conhece o seu nome. Assim como Deus, ele registrou cada trabalhador aqui em Neemias 3. Ele também conhece aqueles que permanecem fiéis hoje.
Coloca essa palavra no seu coração. Você fala para Deus, o Senhor registrou todo mundo lá naquela Bíblia. E Ele também conhece aquele que permanece fiel. E Deus está registrando o seu nome hoje no céu. Então, continue servindo, continue construindo, porque Deus recompensa a fidelidade. Amém? Nunca vamos nos arrepender de servir ao Senhor. Mesmo quando ninguém está vendo. Só continue, não pare. Glória a Deus. Amém? Tudo certo aí? Vocês estão comigo? Gente, fechamos tudo. Era isso que eu queria passar para vocês. E nós vamos estudar o 4, acho que na terça-feira, 5 horas da manhã, tá? O 4 a gente vai falar sobre construindo em meio às críticas, né? Como permanecer firme quando surge a oposição e o desânimo. Amém? Porque tudo que a gente faz, né, sempre vai vir o desânimo, a oposição, né? A gente tem que estar pronto e preparado. Gente, entrou no mundo espiritual, se posicionou com Deus, lembre-se que você está na guerra. Na guerra. Por isso que fala lá em Efésios 6, se revista com a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, que é a palavra. O seu escudo é a palavra. Alguém te falou mal, não bate boca. Pega a Bíblia, dobra o joelho e ora. O patrão mandou embora, pega a Bíblia, dobra o joelho e ora. A palavra diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso. Não debata. Se Deus ele está tirando muitas coisas, não debata, não retruque. Seja uma pessoa que, se às vezes alguém vem falar algo para você, você não responde. Você simplesmente fica quieto, chega na sua casa e já fala com o Pai. Porque é Ele que está na tua causa. A gente tem que aprender a buscar Deus nisso, em tudo. Senhor, eu não gostei que fulano fez isso comigo hoje. Vai lá e fala com Deus. Não adianta você mandar mensagem, mandar textão e não sei o que, blá, blá, blá. E daí debate daqui, debate dali. Não adianta. A tua armadura é a palavra, o escudo da fé e as botas do evangelho. Efésios 6. E nós, quando nos posicionamos com o Senhor, no altar dele, no nosso secreto, nós estamos em guerra. Esteja preparada para a guerra. Vai vir gente falar, vai vir oposição e vai vir o desânimo. Mas é o Senhor que nos fortalece todos os dias. Com o Senhor a gente não desiste. Não desiste. Amém? A gente tem os dias maus, lógico que tem os dias maus. Mas a gente sabe que no outro dia vai passar e nós vamos vencer e nós vamos conseguir. É assim. É isso que Deus quer. Fidelidade. Porque é Ele que recompensa a nossa fidelidade. Só continue. Continue porque Deus honra a tua fidelidade. Continue servindo. Não desista de servir a sua casa, a sua família, o seu casamento e o seu ministério na igreja. Não sei se você tem, mas continue. O ministério na igreja é o mais difícil ainda porque envolve pessoas de fora. E todo mundo, né, vem falar, criticar, às vezes falar, mas continue porque Deus está vendo. O seu nome está registrado no céu. Amém? Nós vamos ter muitos testemunhos também de Neemias, porque assim como nós tivemos bastante testemunhos em Atos, eu creio que Deus vai abrir muita visão aqui. E Deus cada vez está nos levando cada vez mais para estudar mais a palavra dele, porque as pessoas estão sedentas da palavra. As pessoas nem sabem o que está escrito na Bíblia. As pessoas nem sabem que ela tem o maior poder em mãos. Abre tua boca e declare a palavra de Deus. Amém? Vamos orar encerrando. Deus abençoe. Foi rapidinho hoje. Em nome de Jesus, nós vamos estudar o 4 semana que vem. E que você fique bem com o Senhor nesse sábado. Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra, por esse entendimento, Senhor.
Que o Senhor agora possa colocar os anjos, ó Pai, nessas famílias que estão agora assistindo essa live e que ainda vão assistir, ó Pai. E obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor possa colocar, Senhor, sabedoria do céu em nossas mentes, ó Pai, discernimento espiritual. Espírito Santo de Deus, nos reveste, Senhor, com a tua armadura de Efésios 6, os capacetes da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade e as botas do evangelho. Nos reveste, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, prontos e disponíveis para te servir, fiéis até o fim. Em nome de Jesus, que muitas vidas sejam alcançadas através dessa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Foi muito bom. Estava com muita vontade de vir aqui falar com vocês sobre Neemias 3. E a gente vai se falando lá. Amém? Todo mundo aí, Deus abençoe. Até a próxima. Vou deixar salvo e vou jogar lá no YouTube, lá se alguém quiser assistir na TV depois. Deus abençoe. Tá atrasada a live, tá indo. Aí, agora chegou os amém de vocês. Calma aí, que agora, deixa eu lá. Amém, amém, agora chegou aqui. A internet tá meio atrasadinha hoje. Glória a Deus. Até a próxima, gente. Fique atento lá nos stories para me avisando o horário.